jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11h30 da manhã e começa agora o programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nosso programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook, nas páginas Universitária 99, Marco Zero Conteúdo e, claro, na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar pelas redes sociais. A reforma da Previdência do governo Temer propõe grandes mudanças nas regras da aposentadoria. Na prática, retira direitos conquistados pelos trabalhadores. A proposta final está pronta para ser votada na Câmara e precisa de 308 votos. Para conseguir o número mínimo de votos, o governo Temer vai liberar recursos financeiros aos deputados aliados para obras e projetos nas bases eleitorais deles. Contra essa reforma e a trabalhista e da terceirização, o Brasil teve protestos em todo o país no dia 28 de abril e também no dia 3, os agentes penitenciários fizeram um protesto na Câmara, solicitando mudanças. Mas nenhum destaque, que são as mudanças propostas, foi aceito pela comissão. Por isso, o programa de hoje pergunta: como ficou a proposta que muda a aposentadoria? No estúdio estamos com o diretor de comunicação do Sindesprev, Marcondes Carneiro. Bom dia, Marcondes. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para a gente debater sobre esse tema. E com o advogado trabalhista e militante da Consulta Popular, André Barreto. Bom dia, André. Bom dia, Paula. Bom dia, Marcondes. Bom dia, ouvintes. Prazer também estar aqui debatendo hoje esse tema. André, como ficou o texto para votação depois de tanta dinâmica e protestos, né? O governo recuou um pouco, né? Mas, enfim, parece que ainda está com uma proposta bastante apertada, bastante dura, né, para os trabalhadores. Olha, Paula, o projeto inicial que foi enviado pelo governo no fim do ano passado, ele vinha com uma proposta muito clara de colocar os interesses da Previdência Social e das aposentadorias e pensões a serviço do mercado. Então, assim, vivemos uma crise econômica estrutural do capitalismo em todo o mundo, onde, em grande parte, pela perspectiva do capital e do empresariado, a saída para essa crise é aprofundar um projeto neoliberal. Então, eu digo isso porque, em grande parte, o golpe de Estado que vivemos no ano passado é para justamente colocar a serviço do Estado brasileiro e a sociedade brasileira, todo o patrimônio público acumulado em nosso país, a serviço desse projeto neoliberal e o seu aprofundamento. E dentro disso é a reforma da Previdência, onde justamente a mudança das regras, ela justamente mexe apenas nos benefícios sociais, na aposentadoria, nas pensões e nas regras de concessão desses benefícios. E nada mexe quanto às contribuições. Então, se há um mito, há uma falácia em torno de um suposto déficit da Previdência, muito mais se deveria mexer nas formas de contribuição. Por exemplo, acabar com as onerações a grandes empresas em vários setores econômicos, fazer o devido recolhimento dessas contribuições previdenciárias, cobrar dos inadimplentes, mas não, mexe justamente para cima dos trabalhadores. Agora, para muitas pessoas, e Marcondes também pode ajudar, para muitas pessoas leigas e que acompanham as notícias na mídia privada e tudo, e toda essa polêmica, as pessoas geralmente pensam assim: mas a expectativa de vida está crescendo. Não seria necessária uma reforma? Não necessariamente essa, mas uma reforma ou não? O que é que vocês acham? Marcondes. Eu acho que essa reforma, ela, na verdade, ela retira direitos conquistados dos trabalhadores com muita luta e, na verdade, os trabalhadores, né, e a sociedade precisam entender, tá certo? Que o que está aí posto não é uma reforma. Não é uma reforma. Nós estamos vivendo um momento crítico que as conquistas elas estão sendo atropeladas. Dizer o seguinte, que essa reforma ela fere de morte todos os direitos e garantias da sociedade, das trabalhadoras, dos trabalhadores. A Previdência Social, certo?
quem concebeu essa fórmula que foi feita, ela não olhou o ponto de vista social da reforma. Ela olhou somente o ponto de vista da sustentabilidade e apenas a questão numérica. E a gente sabe, entende que a Previdência Social, ela compõe o ramo da Seguridade Social. Portanto, ela tem que ter o olhar social, que não foi visto nessa reforma. Então, na verdade, essa reforma, ela veio, tá certo, para acabar de vez com os direitos dos trabalhadores e privilegiar o capital, privilegiar as corporações. Então, seria necessário uma reforma? Do meu ponto de vista, não seria necessário. Bastaria apenas que o governo, tá certo, cobrasse daqueles que devem a Previdência. Existe um valor enorme de sonegação, tá certo, com relação à Previdência. Só esse dinheiro, ele já traria sustentabilidade à Previdência Social. Então, veja, o primeiro ato desse governo, quando assumiu, foi extinguir o Ministério da Previdência Social, dando exatamente um recado que ele não está preocupado com direitos e conquistas dos trabalhadores. Então, a questão de benefícios sociais e outras questões que está sendo retirado com essa proposta. Quer dizer, é um remédio que foi duro contra os trabalhadores da sociedade, amargo, e que agora a sociedade entendeu que não era reforma. A sociedade começou a perceber que o que estava em jogo não era reforma, era exatamente perda de direito. E aí começou a ser difundido e as pessoas começaram a se manifestar para que essa situação possa ser revertida. Então, a caixa de ressonância do parlamento é o povo nas ruas, tá certo? Como a mobilização que foi feita dia 28. E aí, algumas emendas estão sendo propostas para minimizar o impacto devasso, o impacto dessa reforma contra o trabalhador e contra a sociedade. André, vamos lá. Então, vamos ponto a ponto, né? O que é agora, como é que está a proposta, né? A primeira idade, né, de aposentadoria. Então, 62 anos para as mulheres. Isso. E 65 anos para os homens. Na proposta inicial que o governo Temer tinha enviado ao Congresso no fim do ano, era justamente estabelecer uma idade mínima e única, onde seria uma idade de 65 anos para homens, mulheres, trabalhadores rurais e urbanos. Então, assim, um grande debate que se colocou então na sociedade foi que justamente essa regra aprofundaria grandes desigualdades sociais no Brasil. Tanto pelas diferenças que há entre o trabalho do homem e o trabalho da mulher, então as questões de gênero no trabalho, de sobrejornada, terceira, quarta jornada de trabalho, como também a diferença do que são as condições de trabalho na cidade e as condições de trabalho no campo. Sim. Então, diante de todas essas críticas, realmente, o governo, e também todas as mobilizações que houve dos sindicatos, dos movimentos do campo, das frentes de luta que existem hoje no Brasil, com a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo. Então, desde o início está havendo uma grande luta em torno contra essa reforma. O governo recua nesse ponto e estabelece, então, 65 anos para homem, 62 para as mulheres. E com a redução de 5 anos para o trabalho rural, onde, então, seria 60 anos para os trabalhadores rurais homens e 57 para as trabalhadoras rurais mulheres. Em relação ao tempo de contribuição para se aposentar, houve aquela grande alarde, né, de 49 anos e o governo também recuou em relação a isso, né? Então, um segundo requisito exigido para grande parte dos benefícios sociais do INSS é justamente o período de carência, que é um período mínimo de contribuições mensais a serem feitas pelo contribuinte, para poder acessar algum benefício. No caso da aposentadoria, ele é ainda hoje de 180 contribuições mensais, que isso dá 15 anos. A proposta que tem enviada pelo governo é justamente ser 25 anos. Então, contribuições mensais que somem ao todo 25 anos. Isso que tu falas de inicialmente ser 49 anos de trabalho, né, de contribuição, é justamente no tocante à forma de cálculo. Sim. Porque hoje, para o cálculo da aposentadoria, se calcula o chamado salário-benefício, que ele pega as 80% maiores contribuições do trabalhador.
Dentro disso, tiram a média e daí... O valor da aposentadoria. Se tem um valor base. A proposta que tem dentro da reforma previdenciária, e nisso o governo não muda, é de que, assim, se falar agora a média aritmética de todas as contribuições feitas ao longo da vida. Então, isso desconsidera, por exemplo, a situação, por exemplo, do mundo do trabalho hoje no Brasil, onde o vínculo de emprego, por exemplo, é uma raridade. Então, a situação da precarização do trabalho hoje é evidente, é um debate público, tá também em torno disso da reforma trabalhista. Ou seja, muitos intervalos de contribuição, Exato. né, na vida do trabalhador. Ele vai ter muitos intervalos de contribuição, vai ser difícil somar, não é, a quantidade mínima de tempo necessário. Isso. Se considera, por exemplo, períodos de desemprego, que há períodos também de se haver, por exemplo, informalidade no trabalho. Mas bem, tirada essa média, tirando e saindo o salário-benefício, antes se exigiria 49 anos de contribuição para a aposentadoria integral, ou seja, dessa média de todas as contribuições ao longo da vida, porque de início seria 51% mais 25, que seria o 25. O André, só queria base. fazer uma colocação assim com relação ao que você está dizendo. Veja, a regra vigente, o que é que nós tínhamos para você implementar? O que é que nós temos? O que é que nós temos? Que é a regra Ainda vigente. não tínhamos, mas bem lembrado. O que é que nós temos hoje, né? Pela regra vigente. Para você ter direito à aposentadoria integral, existe a fórmula 85-95, que é o que está posto hoje pela regra, né? Então, a mulher teria 30 de contribuição, somado com a idade de 55. Fazendo 85, você implementa o requisito para a aposentadoria. Sim. No caso dos homens, né? Aí seria 35 de contribuição, mais 60 de idades, que faz a fórmula 95. Essa é o que está posto. Com essa proposta, isso vai ser revogado. Então, o que acontece? No texto original, que eu acho que foi algo extremamente grave, tá certo? Que foi colocado. Quer dizer, no texto original, eles saem a idade mínima de 15 anos para 25, né? Somado com um fator, um cálculo que é 51%. Então, o que é que eles faziam? Somava 51 mais 25, que dava 76. Então, você teria aí, levando para os seus proventos, 76% da sua remuneração. E para você levar de forma integral, você teria que completar 100%. Então, você teria que trabalhar mais 24 anos para fazer 49. Veja que absurdo. Num país desse, que a gente vive uma situação econômica difícil, onde os jovens estão se formando e não têm emprego para eles atuar na sua vida laborativa, o que acontece? Para você adquirir nessa regra a aposentadoria integral, você teria que começar a trabalhar com 16 e toda a sua vida laborativa você não poderia um mês sequer você deixar de contribuir. Então isso aí é uma situação que para a reforma não cabe. Isso poderia caber em outros países, mas para o Brasil não há sentido se fazer uma reforma dessa natureza. Então, o remédio que foi colocado foi muito amargo para a sociedade. Então, é por isso que nós, das entidades sindicais, a gente está combatendo, porque a gente sabe que isso é uma reforma travestida de retirada de direito. O que está posto aí é retirada de direito. Então, nesse sentido, André, a gente começou a fazer com que a sociedade entendesse que é preciso que a gente se mobilize, que a gente ia à rua para mostrar a face real dessa reforma. Porque essa reforma não é uma reforma para melhorar, é uma reforma para retirar e piorar a situação do trabalhador e da trabalhadora da sociedade brasileira. Só complementando. Sim. Justamente, com esse processo de luta que o companheiro colocou, houve justamente esse recuo também nesse ponto do governo, que é justamente agora se parte uma aposentadoria proporcional de 51%, onde a partir de algumas gradações, para poder se aposentar de forma integral, seria por 40 anos. Então, contribuições por 40 anos. Mas, justamente, pelo quadro que eu coloco do que é hoje o mundo do trabalho no Brasil, sim, o companheiro Marcondes coloca,
assim, é impossível, é inviável haver alguma aposentadoria integral no nosso país. Então, ainda assim, é aquele processo. A reforma tem um objetivo muito claro em relação às aposentadorias. Tanto ela é para criar obstáculos de que alguém consiga se aposentar. Então, assim, os trabalhadores do setor privado, eles vão ser obrigados, aqueles que tiverem condições financeiras, ou recorrer às previdências privadas, ou seja, alimentar o mercado financeiro em torno dos bancos, o setor do capital financeiro, ou ter que trabalhar até morrer, e morrer de trabalhar. Porque nunca vai conseguir, então, ao chegar aos seus 55, 60, 65 anos, ter uma aposentadoria minimamente digna, que consiga lhe dar recursos para poder sobreviver, pagar também remédios, a questão da saúde, porque você soma isso processos de privatização na saúde, né? Então passa a transferir também para o trabalhador, para o cidadão, os custos da saúde. Sim. Onde com a idade avançada enquanto idoso se precisa também ter custos maiores, né? Nós estamos discutindo a proposta da aposentadoria do governo Temer na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Para você que acaba de sintonizar, hoje o programa Fora da Curva discute como ficou a proposta que muda a aposentadoria, com o diretor de comunicação do Sindesprev, Marcondes Carneiro, e com o advogado trabalhista e militante da Consulta Popular, André Barreto. Marcondes, e a questão da mídia? Como é que você analisa como a mídia tem tratado a reforma da Previdência, a mídia privada, a mídia empresarial? Veja, a mídia, ela tem se apresentado de um lado, não é? A mídia, principalmente a mídia corporativa, a gente observa que ela está fazendo com que as pessoas acham que a reforma é necessária. Então, eu fico muito preocupado porque a gente vive num Estado democrático de direito. E é preciso que as pessoas elas possam participar dos debates, ter mais espaços como esse que vocês estão dando a gente, principalmente do mundo sindical, para que a gente possa ter instrumento de fazer com que as pessoas entendam, tá certo, a face real dessa reforma. Então eu vejo com muita preocupação, né? A gente que é sindicalista e os movimentos sociais, a gente tem um trabalho enorme porque a gente está numa luta contra-hegemônica, né? Uma luta em que a mídia que está do lado do capital, a gente observa isso claramente. Ela não está, grande parte da mídia, não digo todas, claro, mas grande parte da mídia, ela está tendenciosa e de um lado, e o lado é o lado do capital, em detrimento do lado do trabalhador e da sociedade. Então, somente para concluir e dizer o seguinte, que essa reforma, ela foi pensada, ela foi concebida para tentar dificultar os trabalhadores a ter o seu direito garantido. Então, se você olhar o texto original, tudo foi pensado para que as pessoas tivessem essa dificuldade. Observe no benefício de prestação continuada, o BPC. O BPC, que era de 65, que eles aumentaram para 70 anos, agora recuou. Veja que é um absurdo. Então, o que é que eles fizeram? Vamos para 70 anos. Se eles chegarem em 70 anos, vão fazer outra maldade. E qual é a outra maldade? Desvincula do salário mínimo. Então, veja que absurdo. Quer dizer, o Estado, o Estado tem várias prerrogativas. E uma das prerrogativas do Estado é proteger aqueles que estão à margem da sociedade. O Estado existe para fazer com que aqueles que estão no estado de vulnerabilidade e de miséria absoluta possa... É o único instrumento que ele tem, o Estado. E o próprio Estado, esse próprio governo que assumiu, ele aumenta para 70 e ainda aumentando para 70, eles tiraram, desvincularam tanto a pensão como o benefício assistencial. Então, isso é preciso a gente estar aqui para esse debate, que é importante, e dizer que a mídia no nosso país, ela é uma mídia tendenciosa e que ela repercute aquilo que o interesse do capital está
colocando sobre os trabalhadores. André, como é que você tem visto a mídia? Eu concordo muito do que Marcos fala. A postura da mídia corporativa, ela em grande parte coloca, por exemplo, o que existe hoje nos meios de comunicação no Brasil, que é um verdadeiro oligopólio, onde em grande parte a comunicação no nosso país, e isso principalmente em rádio e TV, ela é dominada por poucas famílias, assim também como os grandes jornais. Então faz parte a democratização dos meios de comunicação também, um processo de democratização do nosso país. Infelizmente vivemos um processo inverso de instalação de um estado de exceção, de um rompimento institucional e democrático com o golpe do ano passado. Mas justamente o esforço em grande parte da sociedade civil, dos movimentos sociais e das organizações políticas organizadas, justamente promover um projeto de desenvolvimento autônomo, soberano e com uma perspectiva popular para o nosso país. E isso faz parte da democratização dos meios de comunicação. Realmente é a valorização do sistema público de comunicação que justamente promove esses debates públicos. Feito aqui essa rádio, feito esse tipo de debate, onde os vários interesses em torno de uma agenda e uma questão têm que ser colocados realmente na mesa, né? Chegou aqui uma pergunta de um ouvinte, Cláudio Lima. Ele diz o seguinte: a população foi às ruas e fez uma manifestação pacífica e não foi ouvida. Os agentes penitenciários se manifestaram em ocupações e não foram ouvidos. Como podemos nos fazer ser ouvidos? Que tipo de manifestação é efetiva? Marcondes. Veja, na verdade, é preciso que a sociedade entenda o seu papel, né? A gente não pode ficar, nesse momento, só vamos dizer assim, olhando as coisas acontecerem. Nós temos um papel, tá certo? De luta, né? De a gente tentar, pelo menos, reverter uma situação que está posta. Então, eu acho que a nossa sociedade, ela precisa se organizar mais, certo? E as pessoas precisam cobrar dos seus parlamentares. Na verdade, a gente precisa melhorar esse modelo político que existe no Brasil. Eu digo que um dos grandes problemas do Brasil não é somente o político corrupto, o político que não está fazendo o seu papel, né, de legislar em prol da sociedade. Eu acho que nós vivemos um momento que é preciso democratizar a mídia, como o André falou, e a gente precisa também rever esse modelo político que está posto, que é um modelo, na minha concepção, é um modelo prostituído, né? Então, o debate do Fundo Público de Financiamento para as campanhas políticas, porque não dá mais para que você possa fazer doação, tá certo? As empresas façam doações, claro que uma parte dessa doação é legal, mas com caixa 2, e a gente sabe qual é o interesse do empresário. Ninguém dá nada de graça a ninguém. Então, esse modelo, ele favorece a corrupção. Esse modelo favorece a promiscuidade eleitoral. Então, eu acho que esse modelo político, ele está falido. E é preciso que a sociedade também faça essa luta. E as entidades, como a questão dos agentes penitenciários, né, que eu achei um absurdo, porque tem aí um dado aí que é uma das profissões de mais risco que existe. Por que é que os agentes penitenciários ficaram de fora? Eu acho que também faltou uma mobilização, não sei, ou faltou alguma coisa que pudesse fazer um enfrentamento para mudar essa realidade. Então, eu acho que a gente precisa se organizar mais, tá certo? Precisa mobilizar mais a sociedade para que a gente possa fazer um enfrentamento neste momento que é muito difícil para os trabalhadores e para a sociedade brasileira. André, ainda é possível modificar esse texto, essa proposta? Claro. Tá. Na verdade, assim, a notícia que se tem é que o governo ele vai segurar ao máximo a votação no plenário da Câmara de Deputados. Então, assim, foi votado ontem na comissão especial, foi aprovado o texto base, mas ainda tem que ir para 2 votações na Câmara, já que se trata de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição. E, além disso, tem que ser aprovado no colo de 3/5 da Câmara. Então, assim, o governo está retardando ao máximo possível, porque sabe que ainda não tem o mínimo de votos, já que
Já que assim, ela, para além da questão democrática, justamente dentro desse modelo político de uma falência da democracia representativa no Brasil, os próprios parlamentares sentem que isso vai prejudicar eles junto às suas bases. Então, o governo está recorrendo a uma grande chantagem e o toma lá da cá para poder tentar garantir esse quórum. Então, a mobilização, a pressão popular, mais do que nunca nesse momento, ela é válida para justamente pressionar esses políticos que no próximo ano já vão estar passando por um novo processo eleitoral, né? Então... Sim. Viu, André? E dizer o seguinte, que a caixa de ressonância do parlamento é o povo, na rua, né? Cobrando. Então, eu acho que esse momento é o momento para a gente cobrar, tá certo? Daqueles parlamentares, da nossa bancada de Pernambuco, aqueles que estão a favor do trabalhador e contra o trabalhador. Então, quanto mais se aproxima, né, do ano eleitoral, né, aí fica mais, eles olham mais para o povo. Então, na verdade, esse momento é o momento para a gente cobrar, tá certo? E fazer as nossas manifestações de forma como nós temos feito, tá certo? Porque é isso o nosso papel como sociedade. Marcondes, vocês já percebem uma diminuição da própria estrutura do INSS, das agências, né, de previdência social? Elas têm sido fechadas. Como é que está hoje a situação das agências de previdência social no Brasil afora? Na verdade, está havendo um desmonte da previdência social no país, né? A verdade é essa. Então, o que é que a gente vê? No primeiro, o primeiro ato desse governo, tá certo, foi extinguir o Ministério da Previdência Social, tá certo, e repassando as suas atribuições para outras áreas. Então, o que é que acontece? Nós tínhamos um plano de expansão da Previdência, as APS, no estado de Pernambuco. Então, no governo de Lula, houve uma grande expansão, tá certo? E várias cidades que não tinham agências da Previdência Social, hoje, cidades como Exu, cidades pequenas, a população já tem lá essas APS. O que acontece? Nós estamos aí vivendo um momento tão difícil porque esse processo de expansão ele já foi parado, né? Não existe mais proposta para melhoria. Interrompido. E aí tem outros agravantes, tá certo? Que está sendo colocado para os servidores, tá certo? Alguns modelos que está sendo implantado, como por exemplo o teletrabalho, né? Nós tivemos um plano piloto já na cidade de Mossoró, tá certo? Do teletrabalho, ou seja, todas as homologações das aposentadorias e pensões, né? Eles vão ser feitos via a mídia, internet, né? Os trabalhadores não vai precisar mais de uma estrutura física. Então, o pensamento é exatamente de fragilizar, né, a luta dos trabalhadores, porque quando você faz isso, você está fragilizando, né, a luta dos trabalhadores. Ou seja, o acesso do trabalhador está ficando mais difícil. Evidentemente. Para acessar até informações sobre sua situação de aposentadoria e tudo mais. Gente, quer dizer, tudo vai ser feito, né, de uma forma que você não vai precisar se dirigir mais a uma agência, né? Se essa proposta, né, porque já tá sendo implantado. E isso é uma coisa muito grave, né? E a tendência é fechar as agências, então. E isso aí realmente mostra qual é o pensamento do governo, né? É exatamente acabar com a Previdência, acabar com esse serviço e terceirizar e colocar todo esse processo via, né? Sem ser a presença física do trabalhador para requerer a sua aposentadoria. Então isso já está sendo colocado. Já está sendo feito, um plano piloto já foi feito em Mossoró e a gente precisa denunciar isso também, porque isso é muito grave para aqueles que querem, né, atrás do seu direito e requerer a sua aposentadoria. André, é preciso então perceber que a reforma da Previdência é uma parte de todo um esquema de retirada de direitos, né? Juntamente com a reforma trabalhista, com a lei da terceirização. A gente está chegando ao final do programa, eu queria que você fizesse uma breve análise sobre isso. Não, Paulo, é isso. É necessário entender esse conjunto de reformas como um todo, né? Então, assim, o golpe de Estado do ano passado, ele não se limitou ao impeachment. O impeachment só foi um primeiro momento de rompimento institucional. Mas o golpe, ele segue com esse processo agora de ser um golpe enquanto uma retirada de direitos. Então,
é o rasgar da Constituição de 88, enquanto também uma Carta de Direitos. Então, o primeiro passo disso foi a PEC do fim do mundo do ano passado, aprovada no fim do ano passado, que foi assim, acabar financeiramente com o orçamento do Estado. E agora também essa retirada pela reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Então, o Estado de Direito no Brasil, que é estabelecido enquanto um Estado provedor, que em grande parte os cidadãos acessam serviços públicos, se visa hoje uma completa privatização desse Estado, onde então há uma perspectiva bem neoliberal e ultraliberal de modelo de Estado e de sociedade, onde todos os serviços devem ser prestados pelo mercado, não mais pelo Estado. E dizer o seguinte, que o Estado de bem-estar social ele está sendo colocado de lado e está entrando um modelo de Estado neoliberal, né? Então, isso aí é uma questão que a gente coloca, né? Que isso aí está posto aí claramente e que a gente precisa sempre estar discutindo. Bom, então certamente a gente volta a esses assuntos depois em outras edições do programa. O programa Fora da Curva vai ficando por aqui. A gente agradece a presença do diretor de comunicação do Sindesprev, Marcondes Carneiro. Eu que agradeço. E ao advogado trabalhista e militante da Consulta Popular, André Barreto. Agradeço o convite, estamos à disposição. E lembrando que hoje o ex-presidente Lula vai depor na Operação Lava Jato e aqui no Recife haverá concentração no movimento Tortura Nunca Mais a partir da 13h, uma mobilização que o PT está convocando. E amanhã o nosso programa Fora da Curva vai ter a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir a Operação Lava Jato tem partido? O programa Fora da Curva é realizado a cada dia da semana por um grupo diferente, mas bem afinado. A diversidade aqui começa desde a produção do programa. A produção de hoje foi realizada pela professora da UFPE, do campus de Caruaru, Juliana Leitão. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Você pode enviar sugestão de pauta e comentários para o e-mail programaforadacurva@gmail.com. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Núcleo de Rádio e TV Universitárias e do Departamento de Sociologia, em parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação Popular. Esta foi a edição do dia 10 de maio de 2017. Este programa fica disponível na página do facebook.com/programa Fora da Curva. Fora da Curva, seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h02.